tá no ar o nosso Band Placar, que tem oferecimento BandBet. Para você, nessa quinta-feira, tem mais Campeonato Brasileiro. A segunda rodada continua em um jogo técnico muito bom. Tô esperando um jogaço, Bena. Tô falando de Bahia e Fluminense hoje na Arena Fonte Nova. O Bahia, misturando o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Estadual, uma das equipes que mais tem um retrospecto positivo nesse começo de temporada. O Fluminense também não fica muito atrás, está fazendo a parte dele no Campeonato Estadual, no Carioca, e pronto para dar trabalho para o Bahia fora de casa, com um dos elencos que eu tô mirando como uma possibilidade de G4 no fim da temporada. Concordo com você, Isa. Primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a quem nos assiste aqui no Band Placar com o oferecimento BandBet. Acho o Fluminense um time muito forte, vem se reforçando bem. Trouxe o Savarino, que já jogou contra o Botafogo, entrou nessa partida. Lembrando que o Fluminense venceu o time da Estrela Solitária por 1-0 no último domingo pelo Campeonato Carioca. O jogo não foi dos melhores, mas confirma a boa fase do atacante John Kennedy, que fez 2 gols em clássicos até aqui. Contra o Flamengo, o segundo tento da vitória tricolor por 2-1 e o tento da vitória no jogo contra o Botafogo. Veja, é um Bahia forte também. É um time muito bem treinado pelo técnico Rogério Ceni, que tem o goleiro Ronaldo, que foi um dos destaques da vitória por 2-1 sobre o Corinthians. Fez 2 defesas incríveis, uma delas numa finalização do Memphis Depay. Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba completam o sistema defensivo. E aí tem uma surpresa, uma adaptação do técnico Rogério Ceni para esta temporada, que é a entrada do Acevedo no lugar do Caio Alexandre, que vem jogando ali no time misto que disputa algumas partidas do campeonato estadual. Everton Ribeiro e Jean Lucas completam o meio de campo e aí o time tem 3 atacantes, 2 de muita profundidade, Ademir pelo lado direito, Eric Pulga pelo lado esquerdo, que foi artilheiro da Série B no ano retrasado pelo Ceará, e o centroavante, que é o William José, que já jogou até no Real Madrid. Em contraponto, o Fluminense também vem forte. A gente vê uma diferença de longevidade dos técnicos, né? O Rogério Ceni há muito mais tempo no comando do tricolor da Boa Terra, e o Luiz Ubeldia, que assumiu no segundo semestre do ano passado o time do Fluminense. Mas a base acaba sendo mais ou menos a mesma, né? Com Fábio no gol, Samuel Xavier, Gemes se consolidando como titular no miolo de zaga, ao lado do Freitas, e o René pela lateral esquerda. Pode ser que o Guilherme Arana jogue também, aí tem essa possibilidade. O Luiz Ubeldia já sabe quem vai mandar a campo, mas a gente tem essa dúvida. No meio de campo, aí eu acho que ele vai com Martinelli e Nonato, o Hércules continua fora, está machucado, e Lúcio Acosta, que jogou muito bem contra o Botafogo. Pelo lado direito, Canóbio, Serna e John Kennedy se consolidando também como titular na posição de centroavante. E a expectativa fica por conta do Savarino, né, Isa? Que pode ser titular, ele entrou jogando no meio de campo na partida contra o Botafogo, mas é um jogador que pode exercer múltiplas funções do meio para frente na equipe do Fluminense. Atenção, porque a BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você, em clássico de tricolores, como a Isa disse anteriormente. Promessa de um grande jogo. São 2 equipes que jogam bastante para frente, então você vai apontar a sua câmera para o QR Code que está aqui em cima, ou então você vai digitar no browser de sua preferência esse endereço que aparece aqui embaixo, bandbet.bet.br. E você vai acessar a capa do site, como a gente mostra à sua esquerda, né? A minha esquerda, no caso, por aqui, centralizado na tela para você. E aí você tem o botão do Brasileirão 2026, com destaque, claro, né, Isa, para esse jogo entre Bahia e Fluminense. A bola vai rolar às 7 horas da noite no horário de Brasília, o primeiro jogo do dia pelo Campeonato Brasileiro. E aqui, Isa, eu vou deixar a batata quente com você, porque o Bahia está pagando 2,18, o empate 3,25 e o Fluminense 3,41. Você acha que vai dar 2-2 nesse jogo? Promessa de muitos gols, empate. Portanto. Vamos aqui no empate. A odd está muito boa para esse empate, pagando 3,25. Todas elas são boas, né? Sim. O Bahia jogando em casa, pagando 2,18. Vai valer bem. É, exatamente. Eu coloquei aqui, Isa, meus R$10 de praxe. E se eu ganhar, apostando no empate, conforme recomendação da Isa, a gente deu aqui as prováveis escalações, terei um ganho potencial de R$32
R$1,50. Lembrando que essas odds estão sujeitas a alterações à medida que o jogo vai se aproximando. Tem outro carioca em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro, hein, Isa? Tem outro carioca e as coisas não estão mil maravilhas. O Vasco recebe a Chapecoense em São Januário, segunda rodada. Vasco precisa melhorar o rendimento, hein, Berna? Oscilou muito ano passado, começou mais ou menos esse ano e em busca de uma vitória em casa para melhorar no Brasileirão. A principal novidade é o retorno do Coutinho, que não foi nem relacionado para o jogo do fim de semana, foi poupado, né, do Vasco, na segunda-feira, na verdade. Volta ao time titular. Vasco tem outras opções, o Brenner foi titular também nessa partida do estadual e pode pintar entre os titulares também hoje. E do lado da Chape é um time que venceu em casa contra o Santos, está embalada e quer mais uma vitória, porque não fora de casa, recentemente com novas contratações. Bruno Pacheco, Garcês. O Bruno Pacheco, um jogador que passou pelo Ceará, é uma bandeira do clube Vozão, também pelo Cuiabá, e chega hoje, acho que para ser titular. Mas a gente fala sobre o Coritiba mais tarde aqui no programa, né? Falando sobre a Chapecoense, a gente vai citar aqui, por exemplo, um sistema de 3 zagueiros, né? Com o Walter Clar pelo lado esquerdo como um ala. É um jogador muito bom, o Walter Clar. Eu gosto muito dele. No meio de campo tem o Rafael Carvalheira, que fez uma belíssima partida contra a equipe do Santos, né? E mais à frente tem Giovanni Augusto, que foi o líder de assistências na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, com 9, Marcinho e Ítalo. Então são jogadores muito importantes da Chapecoense, que é um time muito bem treinado pelo Gilmar Dalpozo, Exato. que se mantém fiel ao esquema com 3 zagueiros, né? Em contraponto, o Vasco da Gama, você falou bem, o Brenner já foi titular no jogo contra o Madureira na última segunda-feira, uma péssima partida do Vasco da Gama, um empate por 0-0, com o Puma Rodrigues perdendo o pênalti. Inclusive, o lateral direito uruguaio deve ser titular nessa partida, no lugar do Paulo Henrique, que está machucado. Tá voltando de lesão, hoje também pode ser uma notícia positiva. Pode ser, exatamente. Quem sabe ele, que é um jogador que foi convocado aí pela seleção brasileira, né, Isa? No miolo de zaga deve jogar com Carlos Cuesta e Robert Renan, com o Piton pelo lado esquerdo. Aí no meio de campo eu imagino Cauã Barros, Thiago Mendes e Felipe Coutinho, como você bem disse, retornando ao time titular do Vasco da Gama. E aí, pelo lado direito, eu não sei não se o Marino Inestrosa não começa como titular. Olha lá. Uma belíssima contratação do Vasco da Gama, né? Ele formou um ataque muito bom no Atlético Nacional de Medellín, com o Viveiros, que hoje está no Atlético Paranaense, o Biliarce, né? E ele faz ali a ponta direita. Então, se ele jogar, o Vasco pode ter 2 ponteiros bem agressivos, né? Pelo lado direito, o Marino Inestrosa, pelo lado esquerdo, o Andrés Gomes, com o Brenner sendo titular na posição de centroavante. O Brenner que viveu a melhor fase da carreira dele, sob o comando do Fernando Diniz no São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2020. Ele até sai antes do final da competição e o São Paulo desce ladeira abaixo. O São Paulo que liderou aquele campeonato por boa parte da competição. BandBet também está nessa, com as melhores oportunidades do mercado para você. Aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site da BandBet. E aí é o seguinte, pessoal, vamos lá para o botão que aparece aqui em cima, Izinha, do Brasileirão Série A. E aí, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, tem Vasco da Gama e Chape, com o Vasco pagando 1,58. Será que o Vasco vem tão forte assim? Eu não sei não, viu, Isa? Acho que vai sofrer, mas vamos dar um voto de confiança ao Vasco, jogando em casa? Será? Você tá botando fé no time do Fernando Diniz? Ou será que não merece? Acho que merece um pouquinho. Se você falou, tá falado. Tá pagando 1,58. Ainda mais se o Inestrosa estrear? Pode ser, né? O Marino Inestrosa, de repente, estreia como titular aí no time do Vasco da Gama. O empate tá pagando 3,96. Eu acho uma excelente odd. E a Chapecoense pagando 5,73. Chapecoense que, como disse a Isa, estreou com vitória, vencendo o Santos no primeiro jogo de ambas as equipes no Campeonato Brasileiro por 4-2, jogando no tapetinho da Arena Condá. Então falamos muito sobre Campeonato Brasileiro em outra edição do Band Placar com oferecimento BandBet. A gente vai falar mais sobre essa competição, porque tem um jogo importante também
entre Cruzeiro e Coritiba. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Te espero no próximo Band Placar.